Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Maior parte do arroz gaúcho é exportado pelo Porto do Rio Grande. Mais de 154 mil rio-grandinos estão aptos a votar nas eleições de outubro. Banco Central divulga novas regras sobre a utilização do Pix. Parceria construirá moradias para atingidos pela enchente em Venâncio Aires. Estas e outras notícias você confere agora no Informe Região. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Além da fabricação para consumo nacional, o estado também é responsável pela exportação do grão. Boa parte do produto que sai do país passa pelo Porto do Rio Grande. A movimentação do Porto de Rio Grande atinge países de várias regiões do mundo. Variáveis produtos passam pelo complexo portuário anualmente, como o arroz, por exemplo. O estado é responsável por 70% da produção nacional do grão e parte significativa é exportada através da empresa pública. Em 2023, mais de 1 bilhão e 400 mil toneladas de arroz foram exportadas para diferentes regiões do mundo, em suas formas diversas, com casca, sem casca e até quebrado. Isso para atender à necessidade de cada mercado de destino. No México, por exemplo, mais de 309 mil toneladas do arroz produzido aqui no estado foram consumidos em 2023. Assim como o Senegal, com 223.689 toneladas, a Costa Rica, com 217.683, a Venezuela, com 187.428 e o Peru, com 117.602. O grão que chega ao complexo é armazenado em estruturas adequadas, entre elas a Tergrasa e o terminal logístico do arroz. De todo o produto exportado em 2023, a maior parte passou pelo Porto de Rio Grande. Uma movimentação que atingiu a marca de 1.167.473 toneladas. Seguido pelo Tecom, com 211 mil, o Cais Multipropósito do Estaleiro Rio Grande, com 62.383, a Bianchini, com 40.564 e o Tergrasa, com 11.406 toneladas. Em 2024, apesar das chuvas e inundações que interromperam o trânsito de algumas estradas gaúchas, as movimentações seguem intensas. Neste primeiro semestre, as operações de embarque chegaram a 460.107 toneladas. Pelo Tecom, o número chegou a 98.511. De acordo com os dados do Instituto Rio Grandense do Arroz, foram semeados na safra 2023-2024 no Rio Grande do Sul 900.203 hectares de arroz irrigado, em comparação com os 839.972 hectares da safra anterior. Mais de 8 milhões de gaúchos deverão eleger seus representantes nas eleições de outubro. Em Rio Grande, o número de eleitores aptos ao voto chega a mais de 154 mil. No dia 6 de outubro, os cidadãos devem escolher seus representantes para ocupar cargos nas prefeituras e câmaras de vereadores nas cidades. O estado do Rio Grande do Sul é o quinto maior colégio eleitoral do país, com mais de 8 milhões e 600 mil votantes. E a expectativa é de que sejam eleitos 497 prefeitos e mais de 4 mil vereadores em todo o estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os aptos ao voto cresceu pouco mais de 3% desde a última eleição em 2020. Ao todo, são mais de 27.600 sessões no território gaúcho, que devem receber eleitores dos mais diversos perfis. Levando em consideração os dados gerais, o público feminino são a maioria, com 52,5%. O número representa 440 mil mulheres a mais do que homens no eleitorado gaúcho. A idade varia, mas mais de 60% estão entre 25 e 59 anos. Cerca de 10% têm menos de 24, enquanto pouco mais de um quarto já passou dos 60 anos. Os níveis de instrução dos votantes revelam um número alarmante. 28% não concluíram o ensino fundamental. No total, apenas cerca de 40% têm no máximo o ensino fundamental completo e 10% chegaram ao ensino superior. Na capital, o número de eleitores aptos a votar é de pouco mais de 1 milhão. Pelotas é o quarto maior colégio eleitoral do estado e possui 248.631 eleitores. Em Rio Grande, 154.931 votantes deverão eleger seus representantes.
8,6 milhões de eleitores gaúchos já possuem cadastro biométrico, mas caso não o tenha, não será impedido de votar. Quem teve o seu local de votação atingido pelas enchentes terá um novo endereço, que será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Banco Central divulgou as novas regras para a utilização do Pix. Aparelhos não cadastrados nas redes bancárias terão limites nas transações. Você está entre aqueles que se acostumou em utilizar o Pix no dia a dia? Pois então, atenção! O Banco Central divulgou novas regras para as operações. A partir do dia 1º de novembro, as transações com valores superiores a R$ 200 só poderão ser feitas por celulares ou computadores já cadastrados na sua instituição bancária. De acordo com o Banco Central, o limite diário será de R$ 1.000. As mudanças se aplicam a celulares que nunca foram usados em transferências via Pix. Para transações acima destes valores, o usuário deverá ter o aparelho nos registros bancários. A ideia é que a medida traga mais segurança nas operações da ferramenta, que ganhou o dia a dia do brasileiro. Na resolução publicada pelo Banco Central, também foi definida a data de 16 de junho de 2025 para o lançamento do Pix automático. Uma parceria da Prefeitura do Rio Grande com a Polícia Federal realizou a entrega de novos equipamentos a 6 agentes da Guarda Municipal. A Prefeitura de Rio Grande entregou nesta terça-feira novas armas e munições a 6 agentes da Guarda Municipal. As entregas foram possíveis graças a um convênio da Prefeitura com a Polícia Federal. Os 6 guardas da corporação passaram por treinamento intensivo de habilitação e uso adequado do equipamento. Os agentes fazem parte da primeira turma de armamento e tiro da Guarda Municipal de Rio Grande, que já habilitou 30 guardas. O projeto, que qualifica os agentes para o uso de armamento letal, começou em 2022. Respeitando diversos trâmites jurídicos e burocráticos. Rio Grande confirmou mais 2 novos casos de dengue. A cidade já chegou a 500 casos suspeitos desde o início do ano. O recente boletim da Vigilância Epidemiológica divulgado nesta semana confirma mais 2 casos positivos de dengue em Rio Grande. De janeiro até a semana passada, foram contabilizados 87 casos na cidade. Conforme o boletim, já são 500 casos suspeitos para a doença, desde o início do ano, sendo 412 descartados e 1 aguardando o resultado de exame laboratorial. Dos 87 casos confirmados, 47 são importados e 40 autóctones, que tiveram origem do próprio município. Em Venâncio Aires, uma parceria da Prefeitura com o governo do estado promete entregar 72 novas moradias aos atingidos pelas enchentes. As obras para a limpeza do local da construção já começaram. Equipes da empresa de demolição contratada pela Prefeitura de Venâncio Aires começaram a instalação de equipamentos na área do antigo IPM, o Instituto Penal de Mariante. No local serão demolidos 2 prédios que darão lugar a 72 casas, construídas através do programa A Casa é Sua Calamidades, do governo do estado. Na parceria com o governo estadual, o papel da prefeitura é entregar a área estruturada, com pavimentação, instalação de água, luz e terrenos individualizados para que o governo construa as residências. Os moradores de Vila Mariante, que tiveram suas casas destruídas pela enchente de maio, com o transbordamento do rio Taquari, terão prioridade no processo de entrega. Pessoas que estavam em abrigos acompanhadas de idosos, deficientes e crianças fazem parte de uma pré-lista de classificação encaminhada ao governo estadual para análise. Outros critérios também compõem o documento, como situação econômica e proximidade de áreas que não poderão mais serem construídas. É hora de conferir a previsão do tempo desta quinta-feira para a sua cidade. Em Rio Grande, sol com poucas nuvens durante o dia. Os ventos ficam em 9 km por hora à tarde. Já a umidade fica em 77%. A temperatura fica em 20 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de sol, os ventos podem chegar a 9 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 77%. A temperatura ficará em 20 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Dom Pedrito, as nuvens diminuem durante a tarde. Os ventos ficam em 5 km por hora. Já a umidade fica em 76%. A temperatura fica em 21 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol entre nuvens, poucas chances de chuvas. Os ventos ficam fracos em 3 km por hora e a umidade fica mais alta e hoje pode chegar a 71%. A temperatura fica em 26 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão é de sol com muitas nuvens, mas sem a possibilidade de chuva. Os ventos ficam em 3 km por hora. A umidade fica em 48%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 12 graus a mínima.
Essas foram as notícias do Informe Região. Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV Alfarol do Sul. Obrigada por estar conosco e até logo!